Em uma era dominada por smartphones ultra-tecnológicos, aplicativos de mensagens instantâneas que conectam continentes e a onipresença da internet móvel, a mera menção de um telefone fixo e público torna-se atualmente praticamente uma ideia absurda. No entanto, por décadas, esses aparelhos popularmente conhecidos como orelhões foram muito mais do que simples aparelhos telefônicos. Eram verdadeiros ícones urbanos, pontos de encontro, salvadores em emergências inesperadas e testemunhas silenciosas de incontáveis conversas confidenciais, segredos sussurrados e declarações de amor apressadas. Os orelhões, outrora símbolos da comunicação acessível e democrática que pontuavam cada esquina de cidades e vilarejos do Brasil, praticamente desapareceram. Sua extinção por um processo um tanto silencioso marca não apenas o caso de uma tecnologia já obsoleta, mas o encerramento de um capítulo profundamente nostálgico na forma como os brasileiros se conectavam e interagiam. Mas o que realmente aconteceu com os orelhões no Brasil e como eles foram idealizados na época é o que vamos te contar neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. É de graça e nos ajuda muito. Os telefones públicos, carinhosamente batizados de orelhões no Brasil, devido ao seu design inconfundível em forma de concha acústica, foram introduzidos em massa no país a partir da década de 70. A mente por trás de seu formato inovador foi a arquiteta e designer brasileira Ming Silveira, que em 1972 concebeu o modelo icônico em fibra de vidro, otimizando a acústica e a privacidade. Naquele período, a Telebrás estava em plena expansão, buscando universalizar o acesso à telefonia em um país de dimensões continentais, onde o telefone fixo residencial ainda era um luxo caro e escasso, muitas vezes negociado no mercado paralelo por valores exorbitantes. A forma de concha de orelhão não era meramente uma escolha estética, ela foi meticulosamente projetada para ser acusticamente eficiente, minimizando o ruído ambiente e direcionando o som da voz do usuário. Sua estrutura robusta também oferecia certa proteção contra intempéries e uma dose limitada de privacidade visual, criando uma espécie de bolha de comunicação em meio ao caos urbano. Inicialmente, o uso de orelhões dependia de fichas telefônicas metálicas que eram compradas em bancas de jornal, padarias, farmácias e outros comércios locais. A busca por uma ficha era uma etapa tão inerente à experiência quanto a própria ligação. Com o avanço tecnológico, as fichas foram progressivamente substituídas por cartões telefônicos pré-pagos, de plástico com chips ou tarjas magnéticas, que ofereciam maior comodidade, segurança e controle de gastos. Esses cartões eram colecionáveis e muitas vezes estampavam obras de arte ou temas comemorativos. Alguns desses cartões, inclusive, são encontrados na internet até hoje por preços altíssimos para colecionadores que ainda alimentam a paixão por cartões telefônicos. Em seu auge, que se estendeu pelas décadas de 80 e 90, os orelhões tornaram-se onipresentes. Era praticamente impossível caminhar por uma grande avenida sem avistar um. Estavam em praças movimentadas, nas entradas de hospitais, em rodovias e aeroportos, centros comerciais e até em comunidades rurais mais afastadas. A imagem de filas de pessoas esperando pacientemente para fazer uma ligação, especialmente em horários de pico ou feriados, era uma cena comum e emblemática da época. Para milhões de brasileiros que não podiam arcar com os custos proibitivos de um telefone fixo em casa e que muitas vezes enfrentavam anos em lista de espera para conseguir uma linha, o orelhão representava a única forma viável de se comunicar com familiares distantes, procurar oportunidades de emprego em outras cidades, resolver questões burocráticas urgentes ou, em casos mais dramáticos, acionar serviços de emergência. Era a voz do povo nas ruas. Além disso, em uma era pré-celular, a presença massiva dos orelhões nas cidades era vital para a segurança pública. Em situações de urgência, como acidentes, crimes ou emergências médicas, eles eram um elo crucial para acionar a polícia, os bombeiros ou o serviço de ambulâncias, funcionando como um verdadeiro ponto de socorro. Os orelhões transcenderam sua função utilitária para se tornarem parte da paisagem urbana e do imaginário coletivo brasileiro. Eles foram eternizados com letras de músicas, em cenas de novelas, filmes e peças de teatro,
servindo como um pano de fundo para encontros marcados, confissões apaixonadas, notícias boas e também ruins. Eram locais para recados apressados em meio à correria do dia a dia ou longas conversas noturnas, muitas vezes sob a luz de um único poste, com um cartão de fichas na mão e o coração na garganta. A virada do milênio trouxe consigo uma revolução tecnológica que alteraria o cenário da comunicação para sempre: a telefonia celular. O que antes era um objeto de luxo para uma elite restrita, começou a se popularizar em uma velocidade impressionante, impulsionada pela queda exponencial dos preços dos aparelhos, pela flexibilização dos planos de telefonia e, sobretudo, pela expansão da cobertura das redes móveis por todo o território nacional. À medida que os aparelhos celulares se tornavam mais baratos, acessíveis e eficientes, a necessidade de procurar um orelhão para realizar uma ligação diminuiu de forma drástica. Cada vez mais pessoas tinham a capacidade de carregar um telefone no próprio bolso, tornando a comunicação instantânea disponível em quase qualquer lugar. A evolução para os smartphones representou o golpe final para os telefones públicos, com a capacidade de enviar mensagem de texto inicialmente em SMS e depois impulsionada por aplicativos como WhatsApp, acessar a internet de forma móvel, realizar chamadas de voz e vídeo com qualidade de áudio e imagem e acessar uma infinidade de aplicativos e serviços. O telefone público tornou-se não apenas obsoleto, mas inconveniente. A agilidade e as múltiplas funcionalidades dos celulares superaram rapidamente a função limitada do orelhão, que era apenas fazer e receber ligações. Por décadas, a existência e a manutenção dos orelhões no Brasil foram estritamente regulamentadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As concessionárias de telefonia fixa, como a Oi, Vivo e Claro, eram obrigadas, por força de seus contratos de concessão, a manter uma quantidade mínima de telefones públicos em funcionamento. Essa quantidade era determinada com base em critérios como a população de cada localidade, a densidade demográfica e a demanda histórica pelo serviço de telefonia pública. O objetivo primordial dessa obrigação era garantir o acesso universal à comunicação, especialmente para as parcelas da população que não possuíam acesso à telefonia fixa ou móvel em suas residências. No entanto, com a drástica queda no uso e a saturação do mercado de telefonia móvel, a Anatel iniciou um processo de reavaliação dessas obrigações. A partir de meados da década de 2010, a Anatel começou a flexibilizar as regras para a manutenção dos orelhões. Essa flexibilização permitiu que as operadoras reduzissem significativamente o número de aparelhos em funcionamento em locais onde a demanda era comprovadamente mínima e onde o acesso à telefonia móvel já era amplamente disponível. O foco passou a ser a manutenção da infraestrutura em áreas de real necessidade. Já em 2018, a Anatel deu o passo decisivo que selaria o destino dos orelhões. A agência aprovou uma revisão que, ao entrar em vigor em 2020, retirou a obrigatoriedade geral de as operadoras manterem telefones públicos em funcionamento na maioria das localidades urbanas. Foram mantidas algumas exceções pontuais e específicas para garantir o acesso em áreas sem cobertura móvel adequada, como comunidades isoladas, algumas zonas rurais ou locais estratégicos como unidades de saúde, presídios e escolas em regiões carentes, onde o orelhão ainda poderia servir como um ponto de comunicação essencial ou de emergência. Essa decisão regulatória marcou o fim oficial da era dos orelhões. As operadoras, agora desobrigadas, passaram a ter a liberdade de desativar e remover os aparelhos que não geravam demanda suficiente ou que se tornaram economicamente inviáveis de manter, acelerando o processo de desmantelamento dessa infraestrutura. Desde a decisão da Anatel, o desaparecimento dos orelhões tem sido um processo contínuo, gradual e, para a maioria dos jovens, quase imperceptível. Aqueles poucos que ainda permanecem em pé nas paisagens urbanas são com frequência meros esqueletos do seu antigo propósito, danificados, pichados, em desuso ou funcionando apenas como artefatos curiosos que evocam uma era que já se foi. Alguns poucos foram ressignificados criativamente,
transformados em obras de arte urbana, instalações decorativas ou até mesmo pequenos pontos de leitura em espaços públicos. Para as gerações que cresceram dependendo dos orelhões para suas comunicações diárias ou emergenciais, seu desaparecimento evoca um sentimento de nostalgia. Eles eram mais do que simples telefones. Eram cenários vivos de encontros e despedidas, palcos de ligações importantes que podiam mudar vidas. Embora a explosão da telefonia móvel tenha democratizado amplamente o acesso à comunicação, o fim dos orelhões também levanta reflexões importantes sobre a universalização efetiva do acesso digital. Em áreas remotas, comunidades carentes ou para a população de baixa renda, que ainda enfrenta barreiras significativas de acesso à internet e a planos de celular acessíveis, a manutenção de telefones públicos, mesmo que em número reduzido, ainda pode ser uma questão crucial de inclusão social e digital. A Anatel mantém essa monitorização para garantir que nenhum grupo fique totalmente incomunicável. O fim dos orelhões no Brasil, portanto, é um episódio claro de uma tecnologia que foi superada pela voracidade da inovação. De ferramentas essenciais que literalmente deram voz a um país em desenvolvimento, eles se transformaram em relíquias, testemunhas silenciosas de uma revolução tecnológica sem precedentes. Seu declínio não é meramente um marco no avanço da comunicação, é também um lembrete agridoce de como a sociedade se adaptou, evoluiu e por vezes deixou para trás ícones que um dia foram indispensáveis. Embora os smartphones nos mantenham conectados de formas inimagináveis para gerações passadas, a ausência física dos orelhões deixa um vazio e um sentimento de nostalgia na paisagem urbana e na memória coletiva, um adeus definitivo a um ícone que moldou por décadas a maneira como os brasileiros conversavam, interagiam e sonhavam. E aí, você já chegou a usar algum orelhão em sua vida? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Agora, se você deseja saber como surgiu a maior operação anticorrupção da história do Brasil, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!